Bem-vindos às nossas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Atibaia. Daniel Martini, muito bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. Valeu pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Qual que é a ideia dessas gravações? Gente, vou colar, tá? A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região busca promover uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da Estância de Atibaia para levar aos profissionais da área tecnológica e de geociências e à população em geral a visão de cada candidato sobre temas sensíveis aos atibaianos, suas propostas, projetos e perspectivas para os próximos 4 anos. Então você vai ver que os temas que a gente tem aqui são temas que fazem sentido para os profissionais da Associação dos Engenheiros. É claro que a cidade precisa de muito mais. Educação, saúde, esporte, mas as nossas perguntas, os nossos temas serão relacionados à nossa área, tá bom? Então, aqui como abertura deste momento, eu peço para que você se apresente, para que você fale um pouquinho de você. Você tem 5 minutos para se apresentar. E aí eu vou começar com os temas específicos, tá bom? Legal. Prazer enorme estar aqui com vocês, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Daniel Martini, tenho 42 anos, estou na cidade desde 1990, cresci aqui. E a gente viu nos últimos anos, né, vamos dizer assim, todo esse inchaço urbano que nós estamos enfrentando hoje, né? Quando eu cheguei em 1990 na cidade, o asfalto terminava um pouquinho depois da Mama ali, né? Que não é mais padaria da Mama, agora é a Lege, né? A gente que é mais antigo aí... Pra mim é Mama. É Mama, né? Então a gente fala, vai lá na Mama e tal, e a turma nova... de bicicleta na terra, né, Lucas? Exatamente. Quando que a gente ia imaginar, né? A Lucas hoje do jeito que tá, né? Onde é a Lucena, nossa... Terra pura ali, né? O pessoal que tá chegando agora era assim, viu, gente? Era assim. E tantos outros bairros da cidade. A cidade realmente ela veio num movimento de crescimento. Entendo que de modo organizado, até mais ou menos 2010, 2012 ali, a partir dali a gente entrou numa espiral descendente de falta de planejamento, organização muito grande, que inclusive é um dos motivos pelos quais eu me coloquei como candidato mais uma vez. Na minha eleição de 2020 fui candidato a prefeito, gente. Não sei se vocês lembram. Claro, né? Lembro. Fiquei em segundo lugar naquele ano nas eleições. E o que nós estamos falando hoje em termos de organização de cidade, aquilo que a gente precisa fazer no município, a gente falava lá atrás. E é engraçado que na campanha de 2020, a gente conversava com o povo na rua, o povo entendia, falava, Daniel, você tem razão, tal. Realmente a gente não tinha pensado nisso. Hoje, aonde eu chego, o pessoal recebe a gente com esse discurso. Cara, não dá, do jeito que tá, não dá. Olha a cidade pro caminho que tá indo. A gente precisa urgente parar com isso. A gente precisa organizar, planejar o crescimento da cidade. Então a gente vê claramente um sentimento na população de cuidado com a cidade e também preservação própria em termos de qualidade de vida, né? E essa é uma tônica aí da nossa candidatura esse ano, mais uma vez, assim como foi em 2020, né? Eu sou casado com a Camille Dona Bela, pediatra, tenho 2 filhos, a Madalena, pequena, de 3 aninhos, o Antônio, de 1 ano e 4 meses, e tem mais uma aí na barriga da Cacá. Parabéns. Exatamente, aí Parabéns. agradeço, mais uma a caminho, né? Algo que também, sem dúvida nenhuma, nos move aí no sentido de colocar uma candidatura que, em termos de relacionamento familiar, muitas vezes toma muito tempo da gente, né? Uhum. É um prejuízo enorme aí de estar presente junto com os filhos e com a família, mas a gente faz isso imbuído de um sentimento muito genuíno de cuidado, né, com as próximas gerações. A gente quer que eles vivam o que a gente viveu aqui na cidade e, na verdade, muito mais, né? Com muito mais qualidade, que tenha uma infância muito melhor, uma adolescência muito mais interessante, né? Sendo que a nossa já foi fantástica. Então, Atibaia é maravilhosa, é um privilégio a gente viver nessa cidade. Eu amo Atibaia e é por isso que a gente está aqui como candidato mais uma vez. Perfeito. Bacana. Você quer apresentar um pouquinho do seu histórico como empresário, da sua vida para que quem está em casa possa te conhecer? Posso sim, sem problema nenhum. Sou advogado, formado em 2005 pela PUC de São Paulo. Trabalhei em grandes escritórios de advocacia em São Paulo, Machado Meyer foi um deles, né? E na sequência, logo no ano de 2009, eu voltei para Atibaia, né? Disputei as eleições de 2008 como vereador, candidato a vereador. Fiquei como suplente e recebi o convite do Denig, Dr. Denig, que venceu as eleições de prefeito naquele ano, para ajudá-lo na Secretaria de Assuntos Jurídicos, né? Ocupei o cargo de secretário adjunto de Assuntos Jurídicos entre os anos de 2009 e 2010. E em janeiro de 2011 eu assumi a chefia de gabinete do prefeito.
Paulo Catapreta era então chefe de gabinete, se afastou por questões pessoais, de trabalho inclusive, recomendou que eu o substituísse. Também já tinha um convite, um alinhamento com o próprio prefeito, o Dr. Denig, que me convidou para assumir a chefia de gabinete, e junto com a chefia de gabinete eu assumi a coordenadoria da Defesa Civil. Com 11 dias aí no cargo, nós enfrentamos a maior enchente aí foi bem esse ano. Da história da cidade. Né? Imagina chegar 1h30 da manhã na frente do McDonald's ali, Red Jack, antiga Red Jack, hoje Applebee's, né? 1,5 metro de água na rua Atlanta, Dioniso, né? Na época era Red Jack. 1,5 metro de água ali, e você fala assim, meu Deus do céu, né? Uma tromba d'água, 160 milímetros em 4 horas na cabeça da Pedra Grande, que é uma região muito irrigada, vocês conhecem bastante sobre isso. Enfim, um desafio enorme. Trabalhamos muito, graça e misericórdia de Deus, não perdemos nenhuma vida naquele ano, naquelas enchentes. Estruturamos a Defesa Civil, treinamos a Defesa Civil, trouxemos equipamentos, fizemos uma sede, uma casa da Defesa Civil aqui, vizinho de vocês, na Castro Faf. Na época, trouxemos a Coordenadoria Geral do Estado para inaugurar conosco aqui, que realmente celebrou de modo efusivo o que Atibaia estava fazendo, porque os municípios não costumam se preparar para isso, né? E a gente muito preocupado com aquilo desde o acontecimento daqueles eventos, né? Na sequência, emendei como dois mandatos de vereador na Câmara Municipal. 2016, inclusive, foi o vereador mais votado da cidade, e lutamos durante esses 8 anos na Câmara, aí sempre priorizando um desenvolvimento sustentável do município, regramento específico de lei de uso e ocupação de solo. Votei contra aí, já estou antecipando, né? Todas essas maluquices que foram feitas em termos de legislações de uso e ocupação da cidade nos últimos anos, 2014, 15, 18, 19, que fez com que a gente tivesse o que a gente está enfrentando hoje aí. Beleza, vamos aos temas específicos? Bora lá. Vamos voltar aqui. Parar. Nós faremos perguntas para você. Estes questionamentos estão ligados diretamente a 5 macrotemas das áreas sensíveis ao público do encontro, tá? Engenheiros, arquitetos e agrônomos, que é da nossa associação. Então, eu leio um, você lê outro, tá, Fih? Perfeito. Atibaia tem uma grande demanda por obras de infraestrutura. Temos uma preocupação quanto à definição dos projetos e prioridades para estas obras. Se atendem às necessidades da cidade, se obedecem às indicações dos planos setoriais e como serão fiscalizadas. Como o candidato pretende definir as prioridades para eventuais obras? Quais obras o candidato entende como fundamentais para a cidade? Como participar da sociedade civil organizada, tipo a gente, para contribuir na definição destes projetos e como gerenciar estes recursos para que se garanta uma qualidade e austeridade das obras. Pergunta é super importante, né? Grande, né? Grande, complexa, não é simples. E a gente vai responder alguma parte dela de modo principiológico e na sequência a gente vai falar especificamente daquilo que nos chama a atenção hoje no município, né? Quando eu falo de modo principiológico, é porque nós entendemos que toda e qualquer gestão pública, ela precisa ser direcionada, norteada, né, pelo princípio da eficiência administrativa. Eficiência administrativa, probidade administrativa, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, são princípios constitucionais do direito público e do direito administrativo. E aí, quando a gente entende isso, é muito mais fácil, né, vocês entenderem o modo como nós pretendemos governar, que é, sem dúvida nenhuma, de forma técnica, né? Com secretariado técnico e ouvindo, obviamente, aqueles que têm mais a contribuir sobre os determinados assuntos da cidade, são muito variados, né? Quando a gente falar de alguma proposta de educação, nós vamos sentar com quem é especialista em educação, né? Quando nós formos falar de esportes, nós vamos procurar a turma que vive isso todo dia, que muitas vezes quem está na dinâmica, que está no problema, tem a solução de modo muito mais célere e rápido do que a gente que não está enfrentando o problema no dia a dia. E é óbvio que nós contamos muito com a sociedade civil organizada e com quem entende do tema para sentar, para conversar, para junto com a administração pública encontrar soluções. A cidade não é do prefeito, gente. A cidade não é dos vereadores. A cidade é nossa. E se nós não tivermos um entendimento conjunto de que todos nós precisamos arregaçar a manga juntos, e muitas vezes nós vamos nos doar, nos dedicar em algo que não necessariamente traz uma remuneração direta para o engenheiro, para o arquiteto, mas que vai ajudar a definir o modelo de cidade que a gente tem, a gente vai continuar patinando. Então essa construção, ela tem que ser feita com muito diálogo,
ouvindo a sociedade, para que a gente possa ter um modelo de desenvolvimento que contemple todas as potencialidades do município, né? E obviamente respeite as nossas características históricas, naturais, tudo aquilo que a gente quer em termos de cidade para as próximas gerações. A gente faz isso, claro, com visão obviamente política, né, do gestor público, do administrador, mas quando nós vamos para a ponta, quando vai colocar na rua a obra, por exemplo, ela tem que responder a todos os padrões e os melhores possíveis da tecnologia, da ciência, da engenharia, para que seja obra eficiente, né? Porque não dá para a gente ficar correndo atrás do rabo ou enxucando gelo, né? Fazendo asfalto casca de ovo, fazendo obra que dá problema, né? Sem nenhum tipo de inteligência administrativa, né? Faz o asfalto hoje e no dia seguinte sai, tá rasgando a rua, o asfalto novo para fazer uma ligação que não foi feita ou deu um problema, deu um vazamento. Então, questões de planejamento a gente consegue, eu acredito que de uma forma inteligente, trazer princípios, inclusive da iniciativa privada para dentro da administração pública, governança cooperativa, compliance, tecnologia mesmo que nós temos à mão, para que a gente tenha muito mais eficiência na atividade do poder público. Infraestrutura, né? Eu imagino que a gente tem alguns desafios enormes hoje, né? Vamos começar para a parte de abastecimento de água, né? Todo e qualquer candidato vai sentar aqui, para começar desse modo, pelo menos, né? Vivemos uma crise hídrica, que eu avisava na Câmara Municipal em 2019 já, falei, nós estamos na beira de um colapso em 2019. Teve audiência pública discutindo lá atrás, ainda plano diretor e empreendimentos na cidade, que nós questionávamos os responsáveis que representavam o governo, sai nas audiências públicas, falou assim, olha, deixa eu entender, qual que é a capacidade que nós temos hoje de captação, tratamento e distribuição? Estamos projetando uma cidade para quantas pessoas? Quantas pessoas a gente consegue atender? A gente não tem essa resposta. Está gravado, né? Então, para entender o mato sem cachorro que a gente vive hoje, né? Com uma obra, uma ETA, que era para ter sido entregue em 2019, nós estamos em 2024, aniversário de 5 anos, daqui a pouco vai fazer 18, ou vai debutar, e a obra não é entregue, né? E sempre falta alguma coisa, problemas críticos de projeto, né? Estamos falando da área de engenharia aqui, engenharia hídrica, as notícias que nós temos é que o projeto simplesmente foi mal feito, né? E problemas críticos aí que fazem com que a obra não seja entregue. Então, isso nos preocupa muito. Como que a gente pretende resolver isso? Com gestão eficiente, entender, obviamente, né, o tamanho do erro de projeto ali, porque daqui a pouco eles entregam a obra e a entrega não funcionando. E aí, como é que nós vamos fazer, né? E não é só ela que vai resolver o problema de abastecimento da cidade. Enfim, vamos ter que trabalhar a construção de reservatórios em regiões importantes do município, avaliar junto ao DAE a possibilidade de captação em outros córregos da cidade, ver se é possível conseguir essas outorgas, né? Eu sei que a gente não tem um problema de outorga, me parece, né? Hoje em relação ao Rio Atibaia. A gente capta menos do que a gente pode captar. Tá? Isso foi dito por uma pessoa que trabalha no SAI recentemente, eu estava conversando sobre isso. Agora, nós temos outros córregos na região que talvez tenham esse potencial para que a gente possa captar e tratar também. Isso é meio de estudo técnico, né? Avaliar se tem essa possibilidade e talvez estrategicamente um outro ponto da cidade a gente conseguir fazer isso, né? Temos o tempo foi para o espaço, né? Não, eu tenho mais tempo tem aqui? 3 minutos. Legal, então vamos lá. É que a pergunta, né? Pergunta comprida. Então, exatamente, a pergunta é grande. A gente tem problema de saneamento hoje. Nós temos uma PPP em andamento, parceria público-privada, para fazer a coleta e o tratamento de esgoto de 100% da área urbana do município. Ela vai caminhando, o contrato é um tempo longo. Tivemos problemas porque a empresa vencedora lá atrás dessa PPP entrou na Lava Jato, não saiu da Lava Jato, né? Uma outra empresa veio, sucedeu e assumiu todo esse passivo e está realizando essas obras. Só que nós temos regiões aí do município, o município é muito espalhado, cresceu de modo organizado, Atibaia tem quase 480 e tantos quilômetros de território, gente, é muito grande. E não foi feito um planejamento urbano de desenvolvimento no passado, né? A gente, ao invés de ocupar áreas onde a gente já tinha uma infraestrutura de abastecimento, a gente permitiu a formação de núcleos habitacionais em regiões fronteiriças, afastadas. E como é que faz para o município levar toda a infraestrutura para lá, né? Caríssimo. É caríssimo. Hoje é caríssimo. E o cara que está lá hoje, paga o IPTU, ele está batendo na porta da prefeitura querendo exigir
a mesma infraestrutura que tem aqui na Castro Faf, no centro da cidade. É muito difícil fazer isso, né? Então nós precisamos partir para uma linha de soluções inteligentes, né? Utilizar a tecnologia a nosso favor. Questão de abastecimento de água mesmo, esqueci de falar, né? A gente perde aí entre captação, tratamento e distribuição, perda técnica aí, acho que deve estar beirando uns 40%. Quando eu era vereador era 34% o índice. Imagina, cara, a gente não consegue atender a cidade, mas a gente está perdendo, está vazando, né? Ou por gato de água, ou por realmente vazamento, né? Então a gente precisa de monitoramento inteligente dessas tubulações. Já existe isso no mercado, nós vamos colocar, nós vamos implementar isso na cidade. Saneamento básico, né? Onde a gente estava falando de saneamento, fiz o parêntese da água, mas para chegar no saneamento, bairros muito distantes, nós vamos ter que encontrar soluções próprias para aquilo, né? Seja fossa séptica, né, que é uma realidade, já existe um produto muito adequado, né, que atende núcleos familiares hoje, seja sistemas de wetlands, como é feito na França, né, e aí entender cada demanda, cada região, o que é adequado fazer. E ninguém faz isso sem recomendação técnica. Por isso que cuidar da cidade não é uma missão individual, é uma missão coletiva. Precisa muito de todo mundo envolvido e abraçando a causa com muita garra para a gente ter um ambiente melhor aqui para todo mundo. Muito obrigada pela sua resposta aí para o nosso primeiro tema. E, obviamente, já coloco aqui, né, eu como presidente, a associação à sua disposição, à disposição do prefeito que for eleito, para que a gente possa fazer Com a certeza. colaboração. Vai né? ter trabalho, hein? Estamos A sempre gente disponíveis. a gente está sempre disponível, né? Fih, Bom. você pode fazer a segunda pergunta, por favor? Vamos lá. Segundo tema, mobilidade urbana. O crescimento da cidade tem evidenciado uma necessidade de repensar a mobilidade. Temos enfrentado um trânsito cada vez maior, um transporte público questionado com frequência, seja pela qualidade do serviço ou pela disponibilidade de frota e horários. Temos uma cidade que é extremamente hostil para que possui necessidades especiais, mobilidade reduzida, etc. Como que o candidato avalia o assunto e quais as diretrizes viáveis para melhorar a mobilidade e tornar a cidade mais acessível? Um problemão gigantesco, né? Causado nos últimos 12 anos por falta de planejamento da cidade. Permitiram que o crescimento fosse desordenado, que a cidade inchasse. E aí não adianta agora olhar e achar que tem solução milagrosa. Uma cidade histórica, 359 anos, uma das mais antigas do Brasil. A gente não consegue sair alargando a avenida, desapropriando a cidade inteira, comércio, indústria, para fazer alargando a avenida. Não vai funcionar, não temos nem capacidade financeira para isso. Que dirá fazer obras megalomaníacas, né? Pontes, viadutos, é muito difícil você conseguir fazer isso de modo que traga uma solução eficiente. A gente vai ter que buscar gestão e ter inteligência nisso tudo. Uma obra que a gente precisa muito fazer, essa é grande, e a gente vai fazer com a ajuda do governo federal, se obviamente a gente tiver diálogo com o governo federal, com os nossos representantes, né? Inclusive fazendo toda a interlocução com a concessionária da rodovia, né? Porque envolve aí a Fernão Dias e precisamos captar os recursos aí no governo federal para fazer mais uma alça, né? Mais um ponto de transposição entre Imperial, Cerejeiras e a área central da cidade. Esse é um grande desafio. A Fernão Dias é uma rodovia federal, né? Está sob o domínio da União, ela vai de São Paulo, corta 2 estados, né? Vai São Paulo até Belo Horizonte. E tudo que acontece ali no entorno dela, né, obviamente precisa de autorização, anuência, e são obras que precisam ser pactuadas com o governo federal. Então, nós vamos abrir diálogo para que a gente consiga aí essas autorizações e recurso também para fazer mais uma alça de ligação entre o Imperial, Cerejeiras e a região central da cidade. A gente acredita que isso nos horários de pico possa aliviar o trânsito da Carvalho Pinto, da entrada da cidade. E tem mais uma obra que está sendo terminada agora ali no trevo do Frango Assado, que acredito que vai ajudar, vamos dizer assim, na fluidez do trânsito. Largamento da avenida. Exatamente, né? Fora isso, a questão de mobilidade, falar um pouquinho de transporte coletivo antes de ir para o trânsito, né? O transporte coletivo nos últimos anos, né, para quem é do setor, a gente tem números que são alarmantes, né? Primeiro, a queda no número de usuários, né? Quase 50% de queda do número de usuários de transporte coletivo. Somado ao efeito catastrófico da pandemia, em que a inflação ela explodiu no mundo todo e principalmente teve um impacto muito grande na questão automotiva. Então, um ônibus, né, custa 2 a 3 vezes mais do que custava ano passado, né? Esses dias eu conversava com motoristas de van, que fazem transporte coletivo também escolar das nossas crianças. Eles falavam, Daniel, no passado a gente comprava uma van com 120, 130 mil reais, 140, hoje é 330 mil reais uma van. Nossa. Né? E aí, quando você entende isso, você fala assim, peraí, essa conta não vai fechar.
Porque você precisa remunerar, obviamente, o sistema. O sistema precisa de passageiro, porque o transporte coletivo pressupõe coletividade. Né? Se o carro ele não anda com o número mínimo de assentos preenchidos, né? ele em algum momento vai ser deficitário, em algum momento vão buscar um equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a tarifa vai para a estratosfera. Né? Porque o concessionário ele presta um serviço público que a prefeitura é a detentora titular do dever, né? Porque é um serviço essencial, mas como ela não consegue fazer, ela delega para um particular, que no caso é a concessionária de serviço público. Tem as regras, obviamente, mas no fim do dia, a empresa ela tem uma conta que precisa fechar. Né? O empresário está aí, ele precisa, obviamente, é uma atividade econômica que pressupõe a geração de emprego, renda e lucro. Né? Simples assim. Então, quando a gente não tem esse sistema muito bem ajustado, a tarifa sobe, o carro anda vazio, a população fica insatisfeita, né? E a gente precisa fazer uma repactuação coletiva desse sistema de um modo geral. Conversando com a população, determinando os horários específicos de linhas, bairro a bairro, combinando com a turma, ó, gente, vai ter ônibus nesse horário. Né? Aqui não tem demanda para botar ônibus a cada 5 minutos. Em outra região, ó, aqui vai ser de 10 em 10. Né? E, obviamente, cobrar da concessionária que ela cumpra, obviamente, o contrato rigorosamente. Né? Indo numa outra linha, questão de mobilidade urbana mesmo, né? Hoje a gente tem uma falta de fluidez no trânsito da cidade. Eu entendo que se a gente fizer uma sincronização inteligente do nosso semáforo, a gente vai melhorar bastante isso. O semáforo abre, o outro fecha, abre, o outro fecha. Isso vai, arranca, para, é o tempo todo isso, né? Então, essa é uma primeira tecnologia que nós vamos implementar na cidade para que a gente tenha uma sincronização efetiva de abertura e fechamento de semáforo. Um outro ponto muito interessante, eu vou me alongar um pouquinho nessa, qualquer coisa você me tira o tempo da outra, tá? Lombadas nas principais avenidas da cidade. Isso para mim é um retrocesso gigantesco. 2013 eu fiz um relatório de trânsito enquanto vereador, mandei pro prefeito na época, falei, nós precisamos retirar a lombada das principais avenidas da cidade. Mas Daniel, por que você está falando isso? Primeiro, a prefeitura não sinaliza do jeito que tinha que sinalizar. De dia, se a lombada tá perto da árvore, você não enxerga. Ou você freia em cima e corre o risco de alguém entrar na tua traseira, ou você salta a lombada e corre o risco de ter um acidente. Além disso, imagina um trânsito na via que a velocidade é 40 por hora. Se a cada 50, 100 metros você tem que parar por causa de um obstáculo que é colocado à sua frente na via. Você tá a 40, você vai a 10. Você vai estar a 40, você vai a 10. É a mesma coisa do arranca, para. Pega isso em horário de pico. O que acontece? É efeito dominó, gente. Não tem fluidez. É artéria obstruída o tempo todo. Daqui a pouco vai ter um infarto. Não é possível. Então a gente precisa desobstruir essas vias da cidade. Daniel, você vai fazer pista de corrida? Claro que não. Né? Existe tanto meio inteligente de fiscalização e principalmente policiamento e fiscalização efetiva com agente de trânsito. Né? Nós vamos acabar com a indústria do radar na cidade. Radar não é para fazer pegadinha com o cidadão. Né? O cidadão está dirigindo a 40 por hora, a 30 por hora, que é a velocidade da via, daqui a pouco vem um radar que bota 20, de graça. Tem motivo técnico nenhum para fazer aquilo. Para quê? O motivo é arrecadar. É você estar conversando com o teu marido, né? Assim, prestando atenção no trânsito, óbvio, mas às vezes você não está vendo, né? Para que vai baixar para 20 de graça? Não tem motivo nenhum. E tá lá só para multar? Nós vamos acabar com isso. Radar é para trazer segurança para o trânsito e, obviamente, se utilizado de modo inteligente, vai ajudar a dar fluidez. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês são pequenas medidas que vão dando fluidez ao trânsito. E a gente quer desobstruir os gargalos. E aí, nesses pontos de gargalo, nós vamos analisar qual que é a obra efetiva para que a gente consiga ter mais, vamos dizer assim, um fluxo melhor no trânsito da cidade. Bacana. Beleza. Acho que eu vou estender mais aqui com relação à questão da acessibilidade. Acessibilidade, obviamente. Enquanto vereador, a gente também cobrava muito isso do prefeito, né? Que a gente tivesse na cidade, aí principalmente... obviamente, novos bairros, né, novos loteamentos, a gente já consegue planejar isso com eficiência. Cidade antiga, 359 anos, se tem uma dificuldade natural... Topografia da cidade também é um desafio. Topografia da cidade, o tamanho do passeio, né, de regiões que já estão consolidadas. Né? É muito difícil você conseguir fazer uma adequação da noite para o dia, mas o princípio é esse, cada vez mais uma cidade acessível, e a gente partir aí para um mapeamento de pontos de acessibilidade interessantes na maior quantidade de locais na cidade. Ainda que você não tenha especificamente em todos, às vezes porque existe uma impossibilidade técnica ou topográfica, enfim, a gente consiga ter uma acessibilidade próxima daquele ponto. Né? Isso se faz, obviamente, com secretaria e profissionais competentes à frente das pastas.
Perfeito. Eu insisti na questão da acessibilidade porque recentemente a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, com apoio do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, nós demos um curso de 8 horas incrível para os profissionais da nossa cidade sobre esse tema. Então, a nossa classe profissional está afiadíssima na acessibilidade, por isso que eu insisti nesse tema. Isso é muito legal, super importante. Agora é minha vez, né? Sim. Meio ambiente. O município de Atibaia possui um conjunto de legislações ambientais municipais construída nos últimos anos, desenvolvidas para suprir necessidades específicas. Temos um convênio com a CETESB que municipaliza alguns licenciamentos e este convênio foi muito potencializado pela nova resolução do CONAMA, que permite ao município licenciar muitas atividades que antes eram da esfera estadual. Contudo, observamos hoje uma dificuldade por parte da Secretaria de Meio Ambiente de atender a demanda de processos existentes e fiscalizar as intervenções em andamento. Como o candidato vê a questão ambiental no município? Com o aumento do rol de licenciamentos, como atuar para que a Secretaria consiga, de fato, avaliar os processos, licenciar e fiscalizar? Essa é uma resposta um tanto quanto objetiva. Primeiro, meio ambiente é prioridade. Atibaia é uma dádiva a cidade que nós temos, né? A beleza natural, exuberante, é algo que, assim, chega a ser contemplativo. Aliás, se vocês pegarem lá o decreto de tombamento da pedra, né, que institui a Pedra Grande como um monumento natural no estado de São Paulo, o Parque Estadual da Serra do Itapetinga, quando foi criado, né, um dos atributos ali que foi utilizado como motivação do ato administrativo de tombamento da pedra é a sua beleza cênica, né, a capacidade contemplativa que o ser humano deve ter para simplesmente desfrutar, apreciar. Ontem eu estava no pouso ali, conversando com a turma, fazendo campanha e, cara, eu me lembro da época de faculdade que eu vinha aos finais de semana para Atibaia, domingo à tarde ia para lá no pouso, sentava, ficava olhando a pedra, puxa vida, né, cara, isso é fantástico, né, é fantástico. E parece que muitas vezes, né, os nossos gestores não dão o valor que a pedra merece ou que ela requer, né, e quando eu falo pedra, não é só o monumento, é todo o entorno, obviamente, né. A gente acha que é bacana construir prédio na Santana, né? A gente acha que é bacana fazer arranha-céu para tirar a vista da turma da Pedra Grande, sendo que um dos atributos, inclusive, do tombamento é a capacidade, a possibilidade de contemplação, né, da paisagem cênica da cidade. Então, meio ambiente é prioridade, a gente precisa proteger e usar como vetor de desenvolvimento econômico. Simples assim. Passou para o município muitas atribuições aí que antigamente eram da CETESB. O que a gente precisa fazer para conseguir atender? Estruturar a Secretaria de Meio Ambiente, diretorias próprias, com gente preparada, capacitada, obviamente para que a gente consiga dar fluxo a tudo que precisa ser avaliado, né? Com tecnicidade, com eficiência, com responsabilidade, com profissionalismo, né? E com transparência. Transparência. As pessoas precisam ter na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura a tranquilidade de saber que a turma que está lá está cuidando da cidade, né? E não o contrário. E não ter uma sensação aí que tem que corre solta na cidade, que todo mundo faz o que quer aí em termos de meio ambiente na cidade, todo mundo detonando tudo, cortando árvore adoidado, aterrando nascente. Não dá pra gente ter essa sensação aí que as pessoas têm em relação ao meio ambiente da cidade, né? A pessoa tem que saber, não, prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente é responsável, turma trabalha e trabalha bem, e eu sei que tem muita gente que trabalha bem lá, muitos profissionais competentes na Secretaria de Meio Ambiente da nossa cidade, né? E nós vamos trabalhar para potencializar de fato essa imagem, para as pessoas terem a tranquilidade e saber que se o empreendimento está aprovado, é porque de fato passou pelo crivo técnico e que aquele empreendimento é legal. Isso é importante, obviamente, para a cidade como um todo, para continuarmos tendo essa marca de cidade que preserva o meio ambiente, para que o cidadão tenha a tranquilidade de saber que está vivendo numa cidade que todo mundo está zelando por ela, para que o empreendedor, o engenheiro e o arquiteto tenham segurança jurídica sobre a aprovação do seu projeto, sabendo que ele está 100% correto e de acordo com a lei, e que não vai vir um maluco depois inventar uma história lá e vai embargar na justiça algo que está totalmente correto. Então, quando a gente tem um procedimento transparente, sóbrio, com lisura e profissional, é bom para todo mundo. E é isso que a gente vai precisar fazer na Secretaria de Meio Ambiente, colocando mais funcionários com toda a tecnicidade necessária para fazer o atendimento. Fiscalização,
cidade cresceu muito, cidade espalhada, e a gente precisa utilizar a tecnologia a nosso favor. Então, tenho dito isso, inclusive em reuniões, muitas vezes a gente só consegue fiscalizar quando chega uma denúncia, o próprio cidadão está dizendo aí que está tendo um problema de meio ambiente próximo à residência, ao bairro, e aí a prefeitura consegue ir, mas a gente investindo em tecnologia, satélite, monitoramento, enfim, tudo que tem à nossa disposição, talvez a gente consiga chegar antes, definir, entender ali, opa, teve uma alteração aqui de mata, de cobertura, opa, esse empreendimento aqui não tinha e essa região aqui é uma área de APP, né? Você consegue enxergar no satélite ali, aí talvez mandar uma fiscalização efetiva para fazer o que precisa fazer. E a prefeitura tem que agir, a prefeitura não tem tempo para quem está fazendo errado, né? Então assim, é clandestino, tá irregular, menos de ano e dia, é máquina, tem que derrubar, né? Porque senão você não consegue organizar a cidade, né? Não privilegia o cidadão de bem, que contrata o arquiteto, que contrata o engenheiro, né? Para fazer tudo direitinho, que paga o imposto, paga a aprovação da obra. Não dá para a gente permitir ocupação clandestina de terra na cidade, né? Então tem que ter energia para fazer isso, né? Fiscalização eficiente, tecnologia, a gente vai conseguir ordenar melhor o uso e ocupação de solo aí, se Deus quiser. Perfeito. Aquele compensou o que a gente compensou o outro. No Candidato próximo. que promete cumpre. Já tá deixando E as agora marcas. temos 4 pra você. Boa sorte. Vambora. Tema agora, polêmico também, SAAI Atibaia. Saneamento ambiental Atibaia, autarquia municipal, tem sido bastante questionada pela população quanto à qualidade do serviço prestado. Se nota algumas obras de extensão de rede, de coleta e afastamento de esgoto sendo realizadas, que são tocadas pela Saneamento Atibaia, que é uma PPP, parceria público-privada, inclusive mencionada já pelo candidato. Verificamos algumas obras pontuais no abastecimento, muitas realizadas por contrapartidas da iniciativa privada, para mitigação de impactos oriundos dos empreendimentos licenciados. Não vemos, porém, um grande projeto de iniciativa do SAAI para modernização de rede, controle e diminuição de perdas, por exemplo. Temos uma ETA que está em construção há praticamente 10 anos e não se termina. Temos observado outros municípios utilizando de verbas do Comitê de Bacias, a PCJ, por exemplo, para melhorar suas posições quanto ao saneamento. Mas temos uma estagnação por parte do SAAI Atibaia, que juntamente com outras deficiências não tão latentes, provocou um endurecimento nos índices urbanísticos na revisão do plano diretor e provocará o mesmo resultado na revisão da Lei de Uso e Ocupação de Solo. Qual a avaliação que o candidato faz da atual gestão do SAAI Atibaia? Como podemos melhorar o desempenho e a produtividade da autarquia? Desafio, hein, candidato? Desafio gigantesco, falei um pouquinho já sobre isso e você é objetivo também. Uma introdução boa. Você é objetivo. Todo mundo tem falado muito sobre isso nos últimos anos, inclusive, e agora também no período de eleição, né? A gestão do SAAI deixa muito a desejar, para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. 12 anos no mesmo grupo à frente da gestão do SAAI e a gente está enfrentando os problemas que nós estamos enfrentando hoje com uma obra que está 5 anos atrasada para ser entregue e que não resolve todos os problemas da cidade. Então a gente continua com um percentual muito grande de perda entre captação, tratamento e distribuição. Falei disso na resposta anterior. A gente não consegue dar vazão, obviamente, a todas as demandas que nós temos na cidade. Os cortes de abastecimento, eles são democráticos, porque eles atingem todas as regiões da cidade, atinge quem está do lado do SAAI, atinge quem está, obviamente, a quilômetros e quilômetros, né, do centro da cidade. Todo mundo sofre com isso, e às vezes você liga no SAAI, viu, mas tô sem abastecimento aqui em casa. Não é porque está muito quente. O SAAI não vende água? Pois é, mas a turma está usando muito, mas não seria bom para vocês, então, se a turma estivesse usando muito, porque o SAAI vende água. Mas nós estamos com problema no booster, porque deu vazamento na rede. Gente, é só desculpa. E eu sei que acontece tudo isso. Só que o povo, o cidadão que precisa da água, e a água é o bem essencial da vida, a gente precisa avançar nisso, né? Estamos atrasados pra caramba. As obras deveriam ter sido feitas, entregues, o planejamento deveria ter sido feito, né, nos últimos 12 anos aí, não está contente. E nós vamos ter um desafio enorme. A verdade é essa, nós vamos ter um desafio enorme, né? Não tem solução fácil, miraculosa. Ninguém vai tirar um coelho da cartola que da noite para o dia vai resolver todos esses problemas. Então, como é que nós vamos atacar isso? Com gestão eficiente, profissional, né? Uma reavaliação da lei de cargos e salários do SAAI. Isso é importante, seja para os servidores, né, que estão lá trabalhando todos os dias, seja em termos de modernização de administração.
A gente precisa se aproximar muito mais aí dos índices de eficiência que nós temos aí de outras empresas que trabalham na área de saneamento ambiental e na parte de água principalmente. E é possível fazer isso. Eu citei aqui para vocês anteriormente, hoje, toda a tecnologia que é possível se utilizar na rede de tubulações para você identificar um vazamento tão logo ele apareça, para que você tenha mais celeridade para, obviamente, fazer o reparo e diminuir as perdas, né? A gente precisa fazer isso constantemente durante toda a rede, para a médio e longo prazo conseguir diminuir essa quantidade de perdas que a gente tem de água no SAI. A gente precisa, sem dúvida nenhuma, concluir a ETA central, né? E ver o que ela vai conseguir entregar de água para a gente. É uma gestão muito específica que nós precisamos fazer junto ao PCJ, junto ao DAE, para entender quais são as soluções técnicas para a gente ampliar a capilaridade de captação na cidade, se a gente pode fazer microestações de captação e distribuições para regiões específicas onde a gente tem a capacidade hídrica para fazer isso. E aí eu estou dizendo que é uma questão técnica, né? Não estou prometendo que vou fazer, porque passa por um crivo técnico e por critérios, obviamente, de todos esses órgãos que eu citei aqui para vocês, né? Então, de um modo geral, é um desafio gigantesco, né? A gente tem muito desejo de poder colocar a mão na massa e buscar essas soluções para todos esses problemas, sem iludir a população, mas aí, nós vamos fazer o melhor trabalho possível. É possível modernizar a gestão, sim, e entregar mais. Novos empreendimentos cada vez mais têm o apelo para que possam entregar suas soluções hídricas também. E aí a gente precisa fazer uma análise técnica também sobre a questão do nosso lençol freático, né? Hoje boa parte da cidade é abastecida por poços artesianos, né? E aí você vê com frequência, muitas vezes, a população falando: tinha um poço aqui, secou, já estou abrindo outro e tudo mais. Como é que está a questão do nosso lençol freático hoje? Se é essa a melhor solução para empreendimentos novos, né? Onde o SAI não tem nem previsão de chegar, né? Ou se realmente a gente vai numa linha, como eu comentei, de buscar novas outorgas para captação, pequenas estações aí espalhadas pelo nosso território, para que a gente possa chegar na população. Organização de cidade pressupõe isso. Às vezes vai ter uma medida aí que não seja tão popular, seja com a classe dos engenheiros e arquitetos, seja com a população de um modo geral, mas a gente precisa organizar o desenvolvimento da cidade. Não, o caminho não vai ser outro senão o colapso. Perfeito. Muito bom. Vamos ao quinto tema? Preparado? Bora Eu tinha lá. falado que eram 5 temas, mas são 6. Mas ele cumpriu o tema, cumpriu o tempo desse também. Parar, restaurar. Deixa eu marcar aqui, era 5. É que eu tô marcando para depois eu acompanhar direitinho. 5. Quinto tema sou eu, né, Fi? Quinto tema é você. Urbanismo e utilização de espaços públicos. O município de Atibaia possui um território de 478.521 km². A Associação dos Engenheiros é Cultura. Exata. Viu sua população saltar de 126.203 habitantes no censo de 2010 para 166.043, estimativa do censo 2024. Um crescimento de quase 32% em 14 anos. Há a necessidade de se garantir a esta população uma cidade acessível, com áreas públicas adequadamente urbanizadas, com equipamentos conservados e parques públicos que possam garantir opções de lazer aos munícipes. Como o candidato avalia o panorama atual dos espaços públicos e a oferta de equipamento de lazer na cidade de Atibaia? Essa é uma área muito cara para mim, muito cara mesmo, né? Eu entendo que a gente precisa oferecer muito mais espaço de qualidade para a prática de esporte e lazer na nossa cidade. Eu representei Atibaia durante muitos anos nos jogos regionais, desde adolescente, futsal. Já joguei basquete pela cidade, apesar desse tamanho aqui. Já joguei basquete pela cidade. Bastante futebol também, futsal, você falou. Futsal. Hoje Futset, né? Futebol Society. E uma luta que a gente tem muito grande, Felipe, é pela qualidade dos nossos ginásios, quadras e campos. E que a gente não entende, né? Eu treinava no Marzigaib, por exemplo, pelo time da cidade. O Serginho, um abraço se estiver nos assistindo. O maior goleiro do mundo. Mora aqui na cidade, morou muito tempo na cidade. Treinava o nosso time de futsal.
E a gente treinando e pomba dentro do ginásio, voando para cima e para baixo, fazendo suas necessidades na quadra, quando não fazia no atleta, né? Então você fala assim, cara... Eram 2 modalidades, uma pra você ir desviando e outra pra você ir jogando. É isso aí, exatamente. Parecia a ponte do rio que cai do Faustão, você vai desviando da pomba e jogando, né? A turma ficava mais ligeira, né? Mas, cara, não dá pra treinar desse jeito, né? Condição de banheiros. Hoje, o futebol feminino é uma modalidade que cresce de forma gigantesca no Brasil, né? É transmitido o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, aí a gente assiste na televisão, e o futebol feminino na cidade é muito forte também. As nossas meninas, muitas vezes, praticam esporte nos mesmos ginásios, quadras e campos que os meninos aí na região. Agora, a condição de vestiário, se já é ruim para os homens, imagina para as mulheres. Cara, assim, é inimaginável o que a gente tem aí hoje, né? E assim, não é difícil consertar. Só precisa ter um olhar para aquilo, gente. Só precisa ter um olhar para aquilo, né? Vamos lá com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Gente, vamos dar um tapa aqui. Dá o projeto aí pra gente. Olha, já estão pedindo, né? O candidato já tá pedindo. O que a gente consegue fazer que vai melhorar, que é barato? Vamos pegar o que tem de mais tecnologia hoje no ramo da construção civil. Nós tivemos uma feira de construção civil recentemente aqui na cidade, lá na estação. Eu fui passar lá, fui ver quanta coisa bacana. Nós tivemos stand lá. Tava com stand lá? A Associação dos Engenheiros estava. Que legal, olha só. E vocês viram, né? Obviamente, vocês estão por dentro. Todas as inovações que tem aí, barateando o custo de obra, aumentando celeridade. Puxa vida, vamos fazer um mutirão aí para esses espaços de esporte e lazer no município. Parque a gente não tem. Nós queremos projetar. Enquanto isso não acontece, a população não pode esperar mais. Eu, enquanto vereador, fiz um projeto de lei que eu não sei por que raios carga da água não implementaram na cidade ainda. A Paulista é fechada aos domingos para a população ir para as ruas, né? Minhocão, Elevado Costa e Silva, a mesma coisa. Eu desenhei para a prefeitura, o projeto está aprovado, a gente batizou de Domingo Livre. Eu desenhei áreas da cidade que a prefeitura poderia fechar para que a população viesse e utilizasse aos domingos, principalmente, né? Para vir para a rua e utilizar como espaço. Você quer andar de bike na cidade com tranquilidade, teu filho pequeno, onde você vai para onde? Não vai, não tem lugar. Ou você vai na rua, vai dividir o espaço com o carro, não dá, não é? Vou dar um exemplo. Lucas Nogueira Garcês, McDonald's até a curva do Lago do Major. Fecha o trânsito de via para via de carros aos domingos. Emenda com o Boulevard. Fecha também. Né? E toda essa área integra com o Lago do Major. Né? Pista de caminhada, quadras de areia, piscinas do balneário e integra com o centro de convenções. Pronto. Você tem um parque aos domingos. Simples assim. E faz o trânsito circular. O que custa isso, gente? Uma faixa durante a semana, dizendo assim, ó, essa vista é interditada no domingo de tal hora para a prática de lazer por parte da população. Então é a faixa que custa, e aí no domingo, meia dúzia de cavalete. Controlar. Acabou. Lindo, maravilhoso. Por que a gente não faz? Né? Por que a gente não faz? Fiz esse desenho para a área do Cerejeiras também, Avenida Copacabana, Praça Guanabara, revitalização da Praça Guanabara, colocar equipamento bacana para a população utilizar, faz o fechamento das vias ao domingo, deixa o trânsito circular e a turma vem para a rua. Isso é muito utilizado hoje em dia, né? Fechamento de rua. Cara, para quem não tem um espaço pronto, isso resolve. E aí nós vamos projetar o espaço pronto, vamos para uma área grande. Quero fazer parquinhos em todas as regiões e bairros da cidade. Nossas crianças têm que ser prioridade. Ó, isso aqui, desculpa o tempo, é um veneno para as nossas crianças até 2, 5 anos de idade, que hoje estão sendo expostas a uso contínuo de tela. E aí, o pai e a mãe muitas vezes colocam o celular para a criança, né, dar uma acalmar, porque tem muita energia e tal. A gente devia estar fazendo o contrário, a gente devia estar deixando essas crianças brincarem. E vai brincar onde? Tem que ter espaço para fazer isso. Nós vamos abrir escola aos finais de semana. Nós vamos abrir as escolas aos finais de semana para que possa usar o parquinho, as quadras, e aonde não tiver escola para abrir, nós vamos botar parquinho. Né? Isso é investir na família, tempo de qualidade. Né? É difícil fazer? Não é difícil fazer. Precisa pegar, arregaçar a manga e querer. Né? Então, vamos pegar a prefeitura numa situação financeira bastante difícil. Vai ser um ano aí para tentar arrumar a casa, talvez mais. Mas, paralelamente, nós vamos ter que ter solução inteligente. Não dá para ficar prometendo obras faraônicas, sendo que a gente não tem dinheiro para fazer o mínimo, o mínimo. Nós precisamos ter esse entendimento, todo mundo vestir a camisa, a sociedade de um modo geral e tomar conta daquilo que é nosso. Não é do prefeito, não é dos vereadores, não é de ninguém, é nosso. Nós precisamos fazer essa cidade junto à melhor cidade do mundo. Boa. Sucesso. Agora o Fih fica com o sexto tema. Sexto tema, vamos lá. Composição das secretarias e departamento de planejamento. Só perguntar as boas aqui, André. Só pinga fogo.
Bom, vamos lá. A associação é sempre favorável ao preenchimento das secretarias com quadros técnicos, a começar dos seus secretários. Embora o cargo de secretário seja de agente político, entendemos que o secretário deva ser técnico e conhecedor da área que vai atuar. Participando dos fóruns de política pública realizados pelo CREA-SP, observamos municípios menores que Atibaia têm se preocupado em formatar diretorias ou coordenadorias de planejamento, onde uma equipe técnica desenvolve projetos e planejamento a médio e longo prazo, o que tem permitido a essas cidades terem diretrizes claras para obras e melhorias, conseguindo assim recursos para esses projetos. Como o candidato pretende desenvolver o planejamento a médio e longo prazo no município, como que o candidato pretende compor os quadros das suas secretarias? Vamos lá, resposta objetiva também, composição técnica. Secretaria tem que ter composição técnica. Não quer dizer que não possa ter indicação política. São coisas diferentes. Você pode ter uma indicação política que seja técnica. Simples assim. Qual o problema disso? Nenhum. Né? Então, por que eu digo isso? Porque, primeiro, né, principalmente o secretário, né, você bem colocou na pergunta, né, não tem a necessidade de ser um técnico. Né? Claro que se for é melhor. Mas o secretariado ele tem uma função, além de entender da pasta que ele está comandando, por assim dizer, ele tem que ter uma capacidade de gestão importante. Precisa conseguir dialogar, precisa conseguir de fato mobilizar todos os servidores ali dentro de um objetivo comum. E capacidade... aqui. Isso. Pronto. E capacidade de dialogar com a sociedade também. É assim que se faz. Né? Então... A nomeação do secretariado, da equipe, ela é técnica, não tem problema nenhum que seja uma indicação política, desde que, obviamente, tenha afinidade com a matéria e com aquilo que se requer para o cargo. Né? Então a gente vai trabalhar desse modo, com muita tranquilidade, e não só na Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Planejamento, enfim, né? Todas as nossas secretarias, todas as outras pastas vão seguir esse mesmo critério. E aí, a partir daí, obviamente, né, trabalhar um planejamento e desenvolvimento de cidade a médio e longo prazo. Isso se faz com visão, com conceito de cidade, entendendo o que a gente quer, obviamente, para os próximos anos do município. Isso não tem que ser uma decisão política do Daniel, mas é uma decisão que vem da própria sociedade, do próprio povo. Qual que é a grande vocação de Atibaia? Né? Hoje, essa pergunta ninguém mais faz, né? Mas no passado, há 10 anos atrás, todo mundo, mas qual que é a vocação da nossa cidade? Será que a gente é do turismo? Será que a gente é da indústria? Será que a gente é do comércio? O que é Atibaia? Cara, eu tô cada vez mais convicto, cara, que Atibaia é uma pérola, é uma exceção. Atibaia, ela pode ser o que ela quiser, cara, desde que de modo planejado e organizado. Nós estamos estrategicamente posicionados, estamos na esquina da Ipiranga com a São João, gente, né? É Adão Pedro com a Fernão Dias, né? A gente tem um apelo incrível, né? Para um setor industrial, obviamente logístico. Nós temos um apelo incrível para a agricultura, né? De capacidade de escoamento de produção. Nós temos um apelo incrível para o turismo na cidade, por conta dessas dádivas que nós temos aqui naturais da Pedra Grande, rede hoteleira, a maior rede hoteleira da região, e obviamente junto com o turismo, né? Uma rede gastronômica privilegiada e enfim, né? A gente precisa investir e explorar mais o nosso comércio para que o comércio tenha a estrutura necessária para ser atrativo também para o turista na cidade. Então, olha só quanta coisa a gente tem condição de ser e de fazer, desde que de modo organizado e planejado. Isso se faz, obviamente, com plano diretor, com subprodutos de plano diretor, todas as legislações específicas, plano de mobilidade urbana, legislação de uso e ocupação de solo, plano municipal de turismo, plano municipal de educação, tantos outros subprodutos do plano diretor, tudo isso, obviamente, obedecendo os critérios técnicos, né? Sendo feito de acordo com as normas e todas as diretrizes aí da boa administração. É assim que a gente pretende trabalhar. E aí acho que o grande desafio de todos nós, né? A gente vive um pacto federativo no Brasil hoje, em que a concentração de recursos públicos não fica na mão do prefeito. Que é onde acontecem as coisas, as pessoas vivem no município, né? A concentração de recursos fica ou na mão do governo federal ou na mão do governo estadual. E para você acessar esses recursos, além do que vem de transferências obrigatórias, por assim dizer, você precisa ter representatividade. Você precisa ter porta para bater em Brasília, você precisa ter porta para bater no estado de São Paulo. Não era para bater na mesa, eu esqueci aqui, deve ter ecoado aqui. Não tem problema. Mas, na verdade, a gente precisa conseguir ter representatividade.
através de bons representantes, e é assim que funciona na política, não tem jeito, né? Os recursos são concentrados lá no governo federal, ele redistribui parte de acordo com critério técnico, outra parte o governo segura por meio de emendas parlamentares. Não deveria ser assim. O dinheiro fica na mão do legislativo. Não deveria ser assim, mas é assim, gente. O mundo é assim. O que é. É o que é. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos precisar ter representante lá, nós vamos ter que ter porta para bater, ter que ficar incomodando a turma lá, ó. Abre uma porta aí pra gente conseguir uma linha de financiamento, uma linha de crédito com o governo federal, como nós conseguimos no passado para fazer pavimentação da cidade. Abre uma linha aí para buscar um financiamento externo, né? Desde que feito com garantia, austeridade fiscal, obviamente, porque dinheiro para investimento você tem que captar externamente. O que a prefeitura arrecada, a maioria é para custeio, né? Então se faz isso com representatividade. E aí, muitas vezes, abre-se uma oportunidade, uma janela de oportunidade para buscar um recurso, uma linha de crédito. Às vezes o governo, aconteceu recentemente, o governo do estado de São Paulo, o governo federal, ó, o recurso está aqui. Mas por que a gente não consegue acessar? Falta projeto. Vamos trabalhar com banco de projeto. Banco de projeto, isso é importantíssimo. Banco de projeto a gente precisa ter. E que tipo de banco de projeto? Qualquer projeto? Não. Projeto que atenda a exigência técnica de quem vai liberar o recurso. Daniel... Não é meio óbvio o que você está falando? Só que a turma não faz. A turma faz o projeto de acordo com quem ela entende que o critério técnico necessário é esse. Só que quem libera o dinheiro usa outro critério técnico. Então eu tenho que estar adequado com quem libera o dinheiro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, não é assim, gente. É assim mesmo. Senão vão ficar dando burro ponta de faca. Vai falar, perdemos o recurso, perdemos a linha de crédito, perdemos o prazo. Puxa vida, qual que é a regra aí, Brasília? O Caixa Econômico, o que você quer que eu faça? Assim. Botar a turma, engenharia, quem é da área, faça o projeto, por favor, atendendo os requisitos técnicos de quem vai liberar o dinheiro. Isso. Simples assim. E a gente tem muito bom contato, graças a Deus, aí, na Caixa Econômica Federal, enfim, pessoas que sabem o caminho das pedras em termos da tecnicidade necessária para aprovação de projetos. E a gente quer trabalhar desse modo. Profissional, eficiente e buscando recursos, obviamente, para que a gente possa fazer as obras que vão transformar a vida das pessoas. Boa, Perfeito. Obrigado. Candidato, mais um que foi dentro do tempo, muito bom. Última, agora tema livre, para que você possa se manifestar, se expressar, colocar as informações que não foram contempladas aqui nos nossos 6 temas, porque como você pode observar, a gente pegou temas que têm sentido, né? Que são os que são mais caros para a gente, né? Como a Associação dos Engenheiros. Mas nós sabemos que dentro do seu plano de governo, que dentro das suas estratégias tem muito mais do que isso. Então você tem 5 minutos para você transferir aí para quem está em casa, que já te conheceu agora, se não conhecia ainda, já teve a sua opinião sobre os nossos assuntos técnicos e agora tema livre para você 5 minutos. Legal. De novo, muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo com vocês, quem está nos assistindo em casa também. E eu acredito que projetos, ideias, soluções, todos os candidatos vão vir aqui e vão apresentar alguma delas. Talvez umas mais viáveis, outras menos viáveis. O ponto que a gente vai ter que entender nessa eleição é, de fato, quem é que realmente vai conseguir colocar em prática. Quem é que realmente vai arregaçar a manga para fazer diferente, né? Porque para fazer a mesma coisa que está aí, não adianta. Esquece, né? Muitos dos candidatos já tiveram a oportunidade de tentar fazer diferente e não fizeram, né? E a gente vem com uma campanha muito clara, muito transparente nesse sentido, né? De que nós vamos fazer o que é possível para a cidade. Sem fazer promessa vazia, por meio de uma gestão eficiente, profissional, que atenda, obviamente, a austeridade fiscal, para que a gente possa, de fato, avançar. É isso que a gente entende que a cidade precisa nesse momento. Um conceito de desenvolvimento organizado, sustentável, que atenda, obviamente, todas as demandas da nossa sociedade, dos segmentos que geram emprego, renda, que aqueça a economia. E é possível fazer tudo isso de modo organizado, né? A convivência pacífica, ela é plenamente cabível. A gente precisa dialogar, a gente precisa entender as demandas, né? Tecnicamente, estar muito próximo de todos os setores da sociedade, porque o governo, a prefeitura, ela nada mais é do que um ajuntamento de cidadãos para organizar e tomar conta do lugar que a gente vive. Eu estou me colocando como candidato a prefeito hoje, mas daqui, se eu perder a eleição, no dia 7 de outubro eu estou no meu escritório de advocacia. Se eu ganhar a eleição, vou dedicar 4 anos da minha vida para a sociedade, no sentido de, olha,
tô ajudando aqui a organizar nesse momento, mas daqui a pouco eu não vou estar mais lá. Daqui a pouco outra pessoa vai suceder. E a gente precisa fazer isso de modo, vamos dizer assim, muito tranquilo e mantendo o diálogo, porque a cidade é nossa, né? Amanhã pode ser você, Felipe, né? Pode ser você, Adriana, né? Na condução desse trabalho perante o município. Então, quando a gente tem esse sentimento de pertencimento, de que a gente precisa cuidar do todo, que o interesse público ele deve estar sempre acima do interesse privado, e quando a gente tem a correta concepção do que Atibaia representa enquanto cidade, enquanto município, o sonho atibaiano, né, que todos nós vivemos, né, e queremos continuar vivendo e que as próximas gerações possam viver também, a gente consegue pactuar em termos de desenvolvimento de cidade, em termos de conduta, né, em termos de tudo aquilo que a gente precisa fazer no micro e no macro para que a gente de fato tenha a melhor cidade do mundo à nossa disposição. Para isso que eu estou me colocando como candidato, arregaçando a manga, com muita garra, sabendo das dificuldades que nós vamos enfrentar, mas sem esmorecer, sabendo que é possível fazer muito mais e melhor do que a gente tem hoje aí. Boa, Daniel. Obrigado. Satisfação enorme aí. Pelo empenho. Agradeço vocês. Paciência com a gente, né, Adriana? Imagina, porque ninguém sabe das perguntas, né? Essas perguntas estão fechadas num cofre para que a gente possa realmente ter... Para que os profissionais que estão em casa... Por que a gente está gravando isso? Para que os profissionais que estão em casa tenham acesso à visão dos candidatos, de todos eles, a essa nossa parte já, né, técnica. Que é tangente que a gente entende que é importante para a cidade. E muito obrigada por você ter vindo, por você ter se disponibilizado a estar aqui conosco, porque isso mostra também o quanto a gente consegue, no futuro, né, ter esse acesso. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região está à disposição da Prefeitura, porque é exatamente o que você disse. Nós estamos aqui pelos nossos profissionais, pela nossa cidade. Então, a associação sempre vai estar apoiando a Prefeitura, porque a gente vai estar sempre apoiando a nossa cidade, né? E aí, quem for o nosso prefeito no dia 6, né? Que inclusive é meu aniversário, eu vou ganhar um prefeito de presente, sabia? Olha só! Eu vou ganhar um prefeito de presente de aniversário. Beleza! E aí... Tomara que você goste do presente que você vai receber, né? Você sabe que dia 6 é aniversário da minha mãe e hoje que eu descobri também do Rubens Carvalho. Olha lá! Olha aí, ó. Que bacana! Mas é justamente isso, né? De que a gente sempre, quem for o eleito, trabalhe pela nossa cidade. Então, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelo seu tempo, que a gente sabe que na campanha é corrido. Chegou correndo, já assim vai para outra, né? Assim que a gente tiver todas as aí. gravações, a gente vai subir tudo ao mesmo tempo no ar, a gente vai te dar essa informação. Publicar junto. Tá bom? Muito obrigado. Prazer enorme estar com vocês Obrigadão, aqui. viu? Valeu, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Valeu.